mais um resumo da bolsa do canal Investland. Para você que não sabe, aqui você fica sabendo tudo o que rolou na semana nas áreas de economia e política, que muitos querem saber, e claro, também no mundo dos investimentos, porque podem existir grandes oportunidades mesmo para você que está iniciando. Tudo isso você vai ver num vídeo só resumidinho. E o melhor, sem ficar puxando saco de político de estimação. Aqui a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. Claro que ninguém é 100% sem viés, mas aqui a gente é um pouco diferente dos outros canais de investimento que vivem dentro de uma micro bolha ideológica. Tu tá ligado já qual é, né? E hoje o que veremos? Xandão magnetiscado, mas será que ele tá preocupado? E Banco do Brasil, a ação quando foi na sexta-feira, meu irmão, derreteu. Será que o banco vai falir? Vai quebrar? Veremos. A aprovação do Lula parece que foi para um caminho diferente, e falando em presidente, o vice-presidente Alckmin foi na Ana Maria Braga e falou uma coisa que a galera não se tocou, não percebeu. Vou passar para vocês aqui também, além dele ter mostrado a meia, obviamente. Já o Trump parece que aliviou de um lado pro Brasil, e que bom por causa disso, mas dá para aliviar mais, né? E do outro lado parece estar querendo escalar com a Rússia, mandando submarino nuclear lá. Mas será que é só mais um blefe do Trump? Além disso, outras notícias que você só vai ficar sabendo vendo esse vídeo. Então vem comigo que esse vídeo tá imagnetiscável. Sei que você quer saber as fofocas políticas, mas antes, rapidamente, passando o que aconteceu no mercado brasileiro, até porque tem muito a ver com a política, nosso índice Ibovespa caiu 0,82%, fechando a 132 mil pontos, tá? Principalmente no dia de hoje teve uma queda aí, vou já te explicar o porquê, mas dá uma olhada nos outros indicadores também, tudo no vermelho. Aí caiu desde o Bitcoin até o dólar. Dólar é bom quando cai, né? A gente gosta. Até o ETF do mundo, um pouco aí nervoso com essas questões do Trump e etc. Mas assim, só tem que ficar nervoso se você não acompanha o nosso canal. Se você acompanha o nosso canal, tu sabe que são horas de boas oportunidades. A Daniel tá ganhando dinheiro na tragédia? Não, gente, não tá morrendo ninguém nem nada. O Trump a maioria das vezes tá blefando e voltando, então. E o mercado é muito sensível, então fica de olho que pode ter boas oportunidades. E os outros índices, até índice de fundo imobiliário também caiu essa semana, mas nada super grave, tá? Já nosso querido setor Best, bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecom, as principais empresas desse setor caíram bastante, com destaque para Banco do Brasil, tá? Que caiu 9% essa semana. Bicho, dá uma olhada no gráfico de Banco do Brasil hoje, gráfico de um dia, caiu 7% praticamente só hoje, e isso a partir das 3h30 da tarde, que na verdade eu acho que é horário de Brasília, era 4h30 isso aqui, tá? Que eu tô no horário 1 a menos, então eu não sei qual é o horário que tá certo aqui. Aí você fala, Daniel, Banco do Brasil é 18h35, o que rolou? Você vai comprar mais? Eu, Daniel, confesso que eu sou cracudo de Banco do Brasil. O que é cracudo? Eu gosto da ação, né? Mas não se apaixone por ações, tá? Não faça que nem eu. E aí, toda vez que está barato, eu gosto de comprar bastante. Por quê? Porque os fundamentos da empresa são bons. E, Daniel, por que o Banco do Brasil caiu? Tem a ver com o Xandão? Tem um pouco, e eu vou já te explicar daqui a pouco. Antes, eu vou te mostrar um outro dado, que é o dado das nossas commodities. Nada muito diferente no setor de commodities essa semana, a não ser pelo fato que mais de 700 produtos foram isentados do tarifaço do Trump, e muitos deles produtos de commodities, assim como, por exemplo, o petróleo. Já mostro na reportagem pra vocês, belezura? Aliás, só esse canal traz todas essas ações detalhadas, o que aconteceu na semana pra você, tá? O nosso programador que faz isso aqui. Dá pra você tirar print de várias ações do que rolou essa semana, sem ter que estar pesquisando uma a uma no Google. Boletim Foco, profecia dos economistas. Eles estão prevendo que a inflação vai fechar esse ano a 5,09. Há um mês eles previam que a inflação ia fechar a 5,20, então melhorou a expectativa. Melhorou a expectativa também para o PIB, que vai ser de 2,23. Melhorou a expectativa do câmbio, que estão prevendo fechar a 5,60. E a Selicona fechar o ano a 15%, infelizmente. Mas pelo menos os outros dados macroeconômicos, que erram bastante, inclusive, normalmente eles erram para pior, né? Ou seja, normalmente o Brasil se sai melhor do que eles preveem. Mas se eles estão prevendo que vai melhorar, então tomara que eles acertem dessa vez, tá? Agora, partindo para o noticiário político, porque essa hora você já sabe que Xandão sofreu aí a sanção do Trump. Ou seja, num dia lá, essa semana, o Trump, como a gente sempre previu, que é o padrão do Trump, e tem no livro dele, The Art of Deal, ele sempre joga uma régua muito alta, para no final ele meio que dar uma regada, entre aspas,
e se contentar ali com pouco. Mas pelo menos esse pouco ele não tinha antes, né? Então, desse ponto de vista pode ser uma vitória, mas no outro ponto de vista, a galera tá chamando o Trump disso aqui, ó, de taco. Trump always chicken out, ou seja, isso aqui é coisa dos americanos, tá? Chicken out é tipo assim, frangar, ou então tipo assim, desiste, arregue e tal, eles têm essa expressão aí do chicken out, né? E isso aconteceu com o Brasil. Por quê? Porque o Brasil basicamente jogou parado. E ainda bem, né? Ainda bem que o Lula não ficou falando muita coisa, ele falou ali da jabuticaba, que eu já fiquei um pouco preocupado. Mas fora isso, assim, reconhecendo, a gente critica o Lula, naquele outro vídeo eu critiquei ele também, mas o governo fez ali um jogo meio centrado, ou seja, mostrou firmeza, porque contra um cara desse, tu não pode mostrar que tu é vassalo, que tu vai abrir as pernas, não, vou logo negociar, por favor, porque aí o cara sobe em cima de ti. Então você tem que mostrar que é firme, mas que do outro lado você está disposto a negociar. E parece que o Lula fez aquela entrevista lá, parece que foi ensaiado, bicho, porque lá ele se portou corretamente, né? Fora isso, ele fez um jogo meio paradão. A Janja não falou nada e a gente agradece muito, porque de vez em quando, nada contra você, primeira dama, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa, mas às vezes a Janja abre a boca, tu tá ligado, né? E o próprio Lula também às vezes abre a boca, filho. Então muita gente fala que o Lula parado é um jogador de alta qualidade, né? Então o Brasil não fez nada, ou fez pouca coisa, claro, os senadores e tal, mas assim, significativamente nada, não taxou de volta, não inventou uma lei pra taxar o Trump, nem nada disso, e o Trump no final isentou 700 produtos da lista, e aqui está a lista, né? Tem mais de 700 produtos, petróleo tá no meio, alimentos, combustíveis, aviões, veículos não estarão sujeitos a tarifa extra de 40%, que totalizando chega a 50%, anunciada por Trump, né? Ou seja, o impacto no PIB disso aqui, antes que podia ser 0,6% do PIB, quase 1% do PIB, agora pode ficar em torno de 0,1%, 0,2% do PIB do Brasil. Então é uma notícia muito boa em relação ao que a gente tinha semana passada, é claro. Mas em relação ao antes do antes, é ruim, né? Porque ainda tem produto que, mesmo poucos, entraram nessa tarifa de 50%. Vamos torcer para que o Brasil consiga negociar. O Trump falou hoje, o Lula pode me ligar a hora que quiser. Bora ver se o Lula vai ligar. Ou ele vai me tirar de patriota também. Não, sou soberano, nem ligar eu vou. Aí se ele fizer isso é besteira. Eu acho que os dois, em alguma hora, tem que poder conversar assim. O Lula não fala que ele fala com todo mundo. Ele fala com o ditador, ele fala com o cara que é maluco, ele fala com o democrata, fala com o Trump lá também. Eu acho que seria uma conversa interessante, né? No mínimo de se ver. Mas voltando ao Xandão, o que aconteceu? O Trump, eu disse tudo isso pra dizer o seguinte, ó, o Trump apertou de um lado, no Xandão, pra dizer que ele é machão, e do outro ele aliviou pra 700 produtos. É o que ele fez, né? Pra não parecer muito frouxo, né? Então ele apertou pro Xandão. Mas o Xandão tá bastante preocupado com isso. O Xandão foi pro jogo do Corinthians, inclusive fez um gesto obsceno aí, né? Nosso ministro da STF fez um gesto nada agradável. Peraí, a gente aqui não pode criticar o Xandão, né? Porque não? Aqui ninguém critica Xandão. O que, Xandão? Todas as atitudes 100% corretas. Aqui, este canal jamais criticou o Xandão. Aí, Xandão, tem um monte de canal bolsonarista aí que dá pra tu olhar primeiro pros caras, tá? Esquece. Não precisa nem olhar aqui não, Xandão. Inclusive, o Xandão tava lá no jogo e ele é corintiano e eu também, né? Então tava rolando lá o jogo. Aí o Corinthians fez o 1-0, pá, aquela coisa bonita. Aí depois o Palmeiras fez um gol. Aí o gol foi pro VAR. Aí eu falei, vai ser anulado, pô. Aí a minha esposa falou, como é que tu tem certeza que vai ser anulado? Eu falei, Xandão tá aí, pô. Xandão, meu irmão, a linha pode estar torta. Ele vai fazer o seguinte, ó, esse gol aí não passou. Não, tô brincando, Xandão, isso aqui é piadinha, tá? Piadinha. Mas voltando e parando com as brincadeiras, o Xandão falou o seguinte, que ele e o STF, né, vão ignorar essas sanções que os Estados Unidos colocaram e tal. Eles não vão atacar de volta nem nada, basicamente vão ignorar, porque elas não teriam poder no Brasil. Mas tem duas coisas que eu quero mostrar pra você. A primeira é que o uso da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes é uma deturpação. E quem disse isso? É um petista? Que todo petista diz isso? Não, mas é o criador da lei. Então, essa lei tem um criador. Ele criou, ele pensou nessa lei. E ele fala, cara, eu criei essa lei. E essa lei não é para ser aplicado no caso do Alexandre de Moraes, tá? E o próprio criador da lei diz isso. Se você quiser, você pode dar uma olhada na matéria depois, tá? Mas independentemente se você concorda ou não, como que a galera está reagindo? Primeiro, o Bradesco disse que vai cumprir a lei Magnitsky contra Moraes se os Estados Unidos exigirem. Isso foi o Marcelo Noronha, CEO do banco, que falou, meu irmão, se os Estados Unidos quiser, a gente vai cumprir a lei, a gente vai cumprir a lei. Só que aí tem vários bancos no Brasil. E muitos desses bancos têm operação nos Estados Unidos. Inclusive o Banco do Brasil. Se você for lá na Flórida, lá você vai ver lá uma sede do Banco do Brasil, bem bonita, inclusive. E aí, pode ser que bancos que operem nos Estados Unidos e que também operem no Brasil possam ser penalizados se eles não penalizarem o Moraes. Então o Trump pode falar assim, ó, meu irmão, esses bancos tudo aqui, ó, beleza. Ou vocês lá no Brasil cortam as contas do Xandão aí e faz as paradas, ou então aqui nos Estados Unidos eu ferro vocês. Nesta lógica, o CEO do Bradesco, né, falou, não, a gente vai cumprir e tal, se os Estados Unidos pedir. Mas aí tem um outro ponto, que é o seguinte... O PT vai ao STF, aí um negócio maluco, porque o PT vai ao STF, sendo que o STF é o Xandão, que é o vítima da parada. Mas tudo bem, a Suprema Corte é a última, tem que ir pra lá mesmo, né? E aí o PT vai ao STF para impedir a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes no Brasil. É tipo assim, ó, o Xandão tá lá. Aplicaram uma lei contra mim, beleza. Eu vou cancelar a aplicação da lei contra mim.
Beleza. Ah, Daniel, mas você fala isso, mas não é decisão monocrática. Eu sei, mas os outros colegiados normalmente votam junto com eles, tá? E nesse caso, eu fiz parecer que o Xandão é meio autoritário e tal, faz até umas piadinhas, só que neste caso, eu concordo, tá, gente? A lei Magnitsky não faz sentido ser aplicado aqui, principalmente uma taxa econômica, tá? No Brasil, porque você discorda de uma decisão do judiciário. E nem a lei em si faz sentido. Então, uma coisa é você discutir o nível de autoridade do Alexandre de Moraes, se as decisões estão corretas ou não. Isso aí é um campo bem válido, tá? Outra coisa é só porque você discorda, achar que toda a lei em outro país deveria servir exatamente para o caso dele. E já deixando minha opinião, eu não acho que a lei Magnitsky faz sentido para o caso dele, e o próprio criador da lei, que é americano, fala isso. E 2, nem que o Brasil deveria ser sancionado economicamente contra um país que ele tem déficit, só por causa que um ministro do Supremo não está de acordo com o Bolsonaro, que é amigo do Trump. Você já entendeu esse papo, todo mundo já falou pra você. Mas a gente tem isso. E aí o que pode acontecer? Se o PT for lá, o STF pode falar o seguinte, ó, os bancos do Brasil estão proibidos de fazer a lei Magnitsky aqui contra o Alexandre de Moraes. Ou seja, Bradesco, ou seja, Banco do Brasil, ou seja, outro banco. Se você aplicar qualquer sanção contra o Xandão, nós vamos te dar uma multa de 300 mil por dia, 600 mil por dia. Gente, isso não está acontecendo, tá? Isso é no campo da teoria. Teoria, beleza? Entende-se como quase uma conspiração, porque isso é uma possibilidade pequena. E aí o STF pode falar, ó, não, são CNPJs diferentes. O CNPJ do Banco do Brasil lá nos Estados Unidos é um, aqui é outro. Do Bradesco lá é um, aqui é outro. As Big Techs, isso tudo funciona assim. Tem regra de um país, tem regra de outro país. A empresa tem que cumprir a regra do país que ela tá. Então o STF poderia falar, ó, não, aqui essas regras não são válidas e tal, você tem que operar normalmente aqui. Mas vamos supor que o Trump fique maluco e fale, não, eu quero que nem o Banco do Brasil não e tal. Bradesco, todo banco que tiver aqui, eu vou endemoniar, eu vou fechar vocês nos Estados Unidos inteiro e vou mandar uma sanção só porque vocês estão mantendo a conta do Alexandre de Moraes. Não sei se o Trump vai fazer isso. Ele sofreria uma retaliação interna incrível. Aí ele ia aparecer o ditador dos ditadores, né? Mas vamos supor que compra essa briga e que escalhe. É o fim do Xandão? Não necessariamente. Ou até o Lula podia ligar no telefone dele e falar assim, ô Xandão, faz o seguinte, ó, abre uma conta na Caixa Econômica, manda teu dinheiro pra lá e pega um cartão Elo, que Elo não é Visa nem Mastercard, né? Visa e Mastercard é empresa americana. Então, mano, pega um cartão Elo, o Pix é do Brasil, é gratuito, mas uma conta na Caixa lá, uma conta no outro banco privado menor, que não vai cumprir essa lei aqui. Tem banco, um monte de banco que tem aqui que não tem lá. Então, bicho, resolve tua vida aí sem esses bancão e tal. Então, no último caso, nem precisaria escalonar pra essa guerra, por conta que daria pra resolver internamente também, tá? Mas eu não sei se o Trump vai pra isso, não. Mas por conta disso, muita gente tá falando que o Banco do Brasil caiu esse 7% aqui, tá? Por quê? Porque o Banco do Brasil poderia sofrer com a lei Magnitsky, porque o Xandão tem uma conta no Banco do Brasil e que não sei o quê, que não sei o quê. Mas assim, eu, Daniel, acho que pode ser isso? Acho, pode ser, né? O mercado precificando nervosismo. Vai virar Venezuela! E eu, Daniel, fui lá, comprei e ganhei dinheiro pra caramba. É só você comparar. Pega os outros canais de investimento aí, que tem mais tempo que o meu. Quando eles mostrarem a carteira, compara o preço médio dos ativos dele com os meus. Normalmente o meu é melhor, tá? Por quê? Porque a galera fica ideológica, fica falando que o Brasil vai virar Venezuela. Qualquer coisa, eu falo que o Lula vai destruir o país. Normalmente é assim a parada. E eu, Daniel, como compro empresas por fundamentos, e não porque o Bolsonaro faz besteira ou o Lula faz besteira, normalmente a nossa lucratividade é maior. E aí, então, quando eu olho pra isso, a primeira pergunta que eu faço é, não é a reportagem do Xandão, ou de não sei o quê, ou de Magnitsky, ou de Faz o L, ou de o fascismo, não. Eu me preocupo com os fundamentos da empresa. E quais os fundamentos do Banco do Brasil? Agora vem com o pai que aqui eu entendo um pouquinho mais. O Banco do Brasil é o seguinte, acho que até tem uma reportagem pra isso aqui, tá? Mas assim, a reportagem não fala tudo, mas eu falo o resto, tá? BTG segue bancões e corta novamente projeção para Banco do Brasil e tal. Ele tem umas casas aqui que falam o seguinte, compra, não, recomendação neutra, não, recomendação venda. Dica, nunca siga nada disso aqui, tá? Isso aqui tem uma manipulação de mercado incrível. Às vezes os caras se reúnem, recomendam venda de um ativo que eles querem comprar só pra galera vender. Aí o povo vende, o ativo fica barato, eles compram, tá? Então cuidado com essas casas de análise, ou research, opinião de corretora, enfim, dá uma filtrada nisso aqui. Mas uma coisa que normalmente são dados um pouco mais precisos é o lucro líquido, é o ROI, etc. Alguns dados fundamentalistas. No nosso canal a gente tem vídeo mostrando sobre isso. E o Banco do Brasil projeta um lucro líquido de 5 bilhões para o segundo trimestre de 2025. 5 bilhões, com B de bola, de lucro líquido, isento de imposto de renda, né? Porque dividendo não paga imposto no Brasil. E aí você fala, Daniel, 5 bilhões, meu irmão do céu, sinistro, muito alto, muito maravilhoso. E vai dar mais ou menos 20 a 25 bilhões, creio que 23 bilhões nesse ano de lucro do Banco do Brasil. Aí você fala, Daniel, isso é muito? Aí você tem que comparar sempre com o quê? Com duas coisas. Primeiro, com o trimestre anterior e também com o mesmo trimestre do ano passado. Não trouxe os dados exatos, mas no trimestre anterior, o Banco do Brasil lucrou entre 7 e 8 bilhões, tá? Vamos colocar 7 para ficar números redondos, o que é um lucro muito bom, mas mesmo assim naquela época as ações caíram. Por quê?
Porque no mesmo ano, no trimestre anterior, o Banco do Brasil tinha lucrado 9 bi. Na verdade, 2024 inteiro, ele passou lucrando 9 bi, 9 bi, 9 bi, 9 bi. Não foi em todos os trimestres, mas a maioria dos trimestres, o Banco do Brasil teve esse lucro de 9 bi. Aí quando teve um de 7 bi esse ano, que já é muito bom, mas foi menor do que o recorde. E quando talvez tenha um lucro de 5 bi nesse trimestre, a galera desesperou e vendeu. Mas Daniel, o Banco do Brasil ainda não revelou seus dados, seu balanço, seu guidance, não saiu nada disso ainda. Provavelmente isso aí vai sair no meio de agosto, tá? O resultado do trimestre, que é o trimestre de abril, maio e junho. Deve sair no meio de agosto. Mas Daniel, por que a galera tá desesperada? Eu creio, tenho uma leve suspeita, talvez algumas pessoas tenham informações que nós outros não temos, ou seja, que a gente não tem. Então eles olharam lá e falaram, cara, o lucro vai ser baixo mesmo, né? Baixo assim, né? Vai ser baixo mesmo e tal. O ROI vai ser um pouco menor que a gente imagina. E aí essa galera aproveitou para dar uma vendida, sacou? Com uma informação privilegiada. Não sei, pode ser uma conspiração também. Nos próximos dias a gente vai saber. Todo mundo está preocupado com o guidance do Banco do Brasil. O que é o guidance? O guidance é um PDF, um PowerPoint, que o banco fala das metas dele. E normalmente são metas realistas, tá? Não é meta igual de político. São metas que ele busca mesmo bater e normalmente eles batem, tá? É relativamente comum as empresas cumprirem o guidance. Não é 100%, mas tem uma boa precisão. E o Banco do Brasil não tá claro qual vai ser o guidance dele, as metas que ele tem, etc. Mas muitos dizem que quando ele lançar o guidance, ele mesmo vai prever que tá ruim. De toda forma, ele prevendo que é ruim ou bom, eu quero ver. E agora, por que eu, Daniel, vou comprar de novo, inclusive? Porque, cara, é um lucro ainda muito, muito alto. Se um banco em crise lucra 5 bi no trimestre, ele tem o ROI, que é o Return on Equity, ou o retorno do empresário. Vê lá o vídeo, como analisar ações de maneira fundamentalista, tá? Eu explico isso fácil. E tem um ROI de 12% na crise, né? Porque a taxa de juros subiu para 15%. Teve crise na safra do ano passado, do agro. O agro ficou mais inadimplente. Na crise, entre aspas, ele tem todo esse resultado. Meu irmão, imagina na bonança, tá? Então, os fundamentos da empresa mostram que é uma boa empresa. Por isso, eu, Daniel, gosto de comprar Banco do Brasil. Sou um pouco cracudo de Banco do Brasil. Voltando, falando de President Lula, o jogador parado. Na verdade, ele jogou médio aí, não falou firme e tal. Tem que dar um pouquinho de voto pro Lula. Fora que negócio da jabuticaba e a lacradinha, que de vez em quando ele tentava dar, no macro ele foi bem. Só dele não ter taxado de volta, eu acho que o governo foi relativamente bem nessa, né? Então, e o povo percebeu isso, né? Então, a aprovação do Lula subiu para 50% e a desaprovação para 49,7%. Ao contrário de outras vezes que o governo foi muito mal, no negócio do Pix lá, e várias outras vezes o governo besteira atrás de besteira, besteira atrás de besteira. E você viu que eu falei aqui que eles foram mal mesmo. Nessa, eu acho que o governo soube lidar um pouco melhor, tá? E ele teve uma aprovação que melhorou. Foi a primeira vez que a aprovação do Lula superou a desaprovação esse ano, tá? E, gente, muitas pesquisas mostram no mundo internacional que presidentes acima com 42%, de 43% de aprovação são ótimos candidatos à reeleição e às vezes eles ganham, tá? Então uma aprovação de 50% é uma medida boa para o Lula, né? Só que, claro, não sei se isso está consolidado, porque tem essa febre do Trump, né? Não sei se depois isso vai voltar ao normal, se depois o governo faz umas besteiras de novo e volta a aumentar a desaprovação. E não foi só a Atlas Bloomberg que falou isso, tá? Outra pesquisa, a Latam Pulse, tá? Viu que o Lula tá com 50,3% de aprovação, bem parecido aí com a pesquisa da Atlas, tá? Então, um retrato desse momento parece aí que tem resultados bons. Será que teremos um quarto mandato do Lula outra vez? O homem que não descansa. Bora ver, né? Tô achando que daqui a 50 anos o presidente ainda vai ser o Lula. E aí, falando agora de vice-presidente, o Geraldo Alckmin, que eu tinha falado no outro vídeo, eu falei, cara, esse negócio do tarifaço, a minha opinião era a seguinte, tá? Aqui a gente tem, claro que um viés e tal, todo mundo sabe aqui que eu sou um cara de mercado, eu sou capitalista, etc. Mas eu sou um cara também que acredito no uso do Estado, né? Eu gosto de programas sociais, né? Desde que feito de maneira moderada. Eu digo que a alíquota de taxação para os mais ricos pode funcionar igual na maioria dos países do mundo que eu viajei. Se a alíquota for pequena ou moderada e você taxar menos o pobre no consumo e mais um pouco os ricos na renda, isso pode funcionar sim. Então a galera me coloca aí mais como um cara de centro, né? Então apesar de eu ter esse viés, né, de um cara mais de centro, não sei, um cara... Muitos falam que eu sou um desenvolvimentista, nem eu sei o que eu sou direito, mas apesar disso, então obviamente eu tenho um viés e apesar de ter meu viés, eu reconheço pra você que tem um viés e eu dou minha opinião, mas pra você sabendo que eu tenho um viés. A minha opinião é o seguinte, que o Lula devia ter tido, e eu falei isso antes dele na entrevista, tá? Manter uma postura firme, mas sem tentar lacrar e abrir espaço para negociação. E na entrevista ele fez isso, manteve postura firme, não lacrou e manteve espaço para negociação e que a Janja tinha que ficar ali um pouquinho caladinha também. E que era bom deixar o Alckmin e o Haddad tomar um pouco mais à frente disso. E parece que felizmente isso foi o que aconteceu. Inclusive o Alckmin teve um aumento aí de popularidade, informalmente o pessoal tá falando disso também, tá? O Alckmin apareceu até na Ana Maria Braga, eu assisti ele lá na Ana Maria Braga. Foi bem o Alckmin, assim, foi bem interessante, ele tem um perfil assim que não é de lacrador, não é de
de muita polêmica, ele é bem centrado e tal, mas tem um leve carisma ali, né? Não tanto, por isso que chamou ele de picolé de chuchu, mas o Alckmin foi bem, tem um momento que ele mostrou até a meia que ele tava, né? E o pessoal aproveitou pra tirar foto, olha, ele não tem tornozeleira, ao contrário de alguns outros e tal, enfim. Aí o pessoal faz a sua militância, né? E o Alckmin falou uma coisa muito importante, que é a parte que eu mais gostei da entrevista, que ele falou que provavelmente os alimentos vão ficar mais baratos. Ano passado, o dólar subiu muito, né? Então, o dólar chegou a bater 6,20, 6,27, se eu não me engano. E esse ano caiu. A gente tá falando de dólar abaixo de 5,60. Poxa, muito mais barato. Uma outra coisa, a safra do ano passado, ela foi prejudicada por alguns efeitos climáticos, né? E esse ano a safra vai ser melhor. O Alckmin estimou que a safra vai ser cerca de 10% maior. Então, poxa, se você tem dólar caindo de um lado, safra melhorando do outro, a lógica é que os produtos alimentícios ou se mantenham no preço, e aí, com a renda da população subindo, vem salário mínimo, vê outras coisas, e o PIB crescendo, e o preço se mantendo, então você tem um ganho aqui. Ou até que os produtos baixem de preço. E ele deu o exemplo de alguns produtos que citaram. Eu fui verificar depois, realmente alguns dos produtos que ele citou baixou de preço. Eu não vou lembrar de cabeça agora. Foi ovo, carne e alguns outros, tá? Eu não vou lembrar exatamente de cabeça a lista, você pode ver na entrevista. E aí questionaram pra ele, pô, só falta o café agora. Ele falou, pois é, só falta o café. E ele disse que há uma probabilidade do café ficar mais barato. Vamos ver, porque palavra de político, tu sabe, né? Ele promete aí mundos e fundos. Mas, por que eu tendo a acreditar? Porque faz sentido lógico que ele falou, de acordo com os fundamentos macroeconômicos e com o que eu acompanho no dia a dia do mercado aqui, tá bom? Daniel, mas e o Trump? O Trump parece que deu uma aliviada pro Brasil agora, falou até que o Lula poderia ligar pra ele a hora que quisesse e tal, e que ele ama o povo do Brasil. Vamos ver, tomara que o Lula ligue mesmo. E aí ele aliviou pro Brasil porque agora ele tá com outra coisa na mente. Ele colocou submarinos nucleares em regiões apropriadas após ameaças de aliado de Putin. Basicamente o seguinte, o Dmitry Medvedev, que já foi inclusive presidente da Rússia, se eu não me engano, tá? Ficou alternando ali com o Trump. Mencionou uma morta, falou umas outras coisas lá. Fora isso, o Putin fez agora um maior ataque à Ucrânia de todos os tempos, ou um dos maiores, tá? Ao mesmo tempo. E aí o Trump falou o seguinte, meu irmão, eu vou colocar uns submarinos nucleares lá perto. Então, ele quer tensionar esse lance com a Rússia. Claro, isso é notícia de agora, é fresquinha, tá? Só que o que eu já tô meio que vendo do outro lado? Pessoas falando o seguinte, o Trump é só blefa. Então ele vai botar submarino nuclear aqui, mas ele vai tacar uma bomba atômica aqui? Não vai. Então esse é o problema com a estratégia do Trump. Com as primeiras vítimas, você colocar uma regra terrível, uma condição muito ruim para o outro lado, e no final o outro lado topar uma negociação menor, no começo funciona. Esse menor que você ganha, o Trump coloca, sei lá, um negócio que é nota 10 de ruim, aí no final ele consegue nota 5. Mas depois que o mundo conhece a sua estratégia, ele vai propor nota 10 de ruim para o outro lado, ou uma ameaça, qualquer tipo de ameaça, seja tarifa, seja guerra. Mas todo mundo sabe que tu blefa muito, no final que tu vai conseguir, em vez de nota 5, tu vai conseguir agora nota 2, entende? Então a sua técnica para de valer. Por isso que eu não gosto muito do método do Trump. Eu prefiro negociar na boa mesmo e tal, e etc. Mas quem sou eu pra falar que o Trump tá errado, né? Inclusive, nesse canal, toda vez que eu vou falar algo do Trump ou do Xandão, eu penso umas 3 vezes antes de falar. Mas tá bom. Fechou, galera? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal Investland. Tem muito material de investimentos, muito material de política aqui pra você, tá? Nosso último vídeo fez bastante sucesso, porque eu não sou um neoliberal, mesmo sendo uma pessoa de mercado. Então é um vídeo muito bom pra você ver também. Espero que você tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.